Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho. E os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, saltamos agora do capítulo 12 e entramos no capítulo 13 do Evangelho de São Mateus. Esse capítulo 13 traga sempre em mente isso. É um capítulo onde Jesus começa a falar por meio de parábolas. Vocês viram aí? Aqui diz no início, no versículo 1, que Jesus saiu de casa, ou seja, essa casa aqui é a casa da sogra de Pedro. Era ali que Jesus ficava quando ele estava lá nessa região ali da Galileia, mas em Cafarnaum. Então ele ficava na casa da sogra de Pedro. Você vê que ali já fala, que ele saiu da casa de Pedro e foi lá para as margens do mar. Foi ali uma multidão seguindo. Então ele sai e a casa da sogra de Pedro, que é ali em Cafarnaum, realmente em frente está o mar da Galileia. Assim, do lado, nos fundos, está a sinagoga de Cafarnaum. Vocês veem que multidões de pessoas iam lá para que Jesus pudesse curá-la. Então, na verdade, a fama de Jesus estava se espalhando tanto pelo lado dos bons e dos maus. A fama se espalhou. Estava chegando aos ouvidos das autoridades religiosas daquele tempo, que não estavam nada contentes com Jesus, estavam querendo prender Jesus, como o povão. E aqui mostra realmente que o povo estava assim, sedento. Eles estavam atrás, eles queriam ouvir Jesus, eles queriam ver os milagres que Jesus estava fazendo. E aqui diz que Jesus entrou numa barca e sentou-se, porque tamanha era a multidão. Então, ele entrou na barca, sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia.
e disse-lhe muitas coisas em parábolas. Aqui tem um detalhe também. É importante notar que quando Jesus falava ali da barca, naquele tempo não tinha microfone, não tinha caixa de som que ampliava o som. Então, Jesus ali da barca, o vento, ele vinha, batia, e a voz de Jesus ressoava no coração das pessoas, aí eles ouviam melhor, e também a área, né? Ali aquela área servia também como uma caixa acústica, então é por isso que dava para Jesus falar ali da barca, enquanto o pessoal estava tudo ouvindo, a multidão estava ouvindo ali. E agora, Jesus vai começar a falar uma sequência de parábolas. Mas a pergunta é, por que Jesus começa a falar em parábolas? Por que ele não fala diretamente? Amanhã mesmo os discípulos vão perguntar e ele vai dizer, olha, é para que o povão não entenda, que vocês possam entender. Mas isso nós vamos ver amanhã melhor. Mas na verdade Jesus estava dizendo assim, dentro daquela multidão estavam também os inimigos. Jesus não podia falar agora diretamente as coisas, porque eles estavam esperando Jesus cair em alguma situação, em alguma palavra, para que eles pudessem prender Jesus e dizer, olha, nós o prendemos porque ele falou isso, porque ele blasfemou, porque eles não acreditavam que Jesus era Deus. Então, se Jesus se pronunciasse ali dizendo que ele era Deus, já era um motivo para eles até apedrejar, porque para eles, na cabeça deles, era uma blasfêmia. Então, Jesus começa a falar em parábola, porque ele não podia deixar de falar a verdade, mas ele precisava usar desse artifício para continuar falando a verdade, e os fariseus, os doutores da lei, que estavam ali querendo pegá-lo em alguma coisa, eles pudessem compreender, interpretar, sem que Jesus dissesse que estaria se referindo também a eles, os fatos, as coisas que ele estava dizendo. Ainda não era o momento. Aí, lá no Evangelho de São João, se eu não me engano, no capítulo 16, aí tem um momento que os discípulos falam assim, agora sim, tu não falas mais conosco através de parábolas, porque já estava chegando também o momento de Jesus morrer. Então, Jesus precisava dar um tempo também. Essa é a primeira coisa que nós devemos tirar do fruto das parábolas. Outra coisa, Jesus usava também as parábolas para falar de coisas sobrenaturais, de coisas espirituais, para que aquela multidão pudesse compreender melhor e fixar melhor. Bem, não tem como nós falarmos das coisas espirituais em si, né? Fica muito assim subjetivo, fica muito assim lá sem poder entender melhor. Então, para não ficar uma coisa assim muito assim, não tem aquelas pessoas que falam tão bonito, né? Falam as palavras tão bonitas que o pessoal diz assim, nossa, falou bonito. Mas quando vai se perguntar, mas você entendeu alguma coisa? Não.
Então, para se falar de coisas espirituais, é necessário que ele falasse de coisas da vida cotidiana que pudesse elevar os homens que o ouviam e as mulheres ali, as crianças, todo mundo, pudessem compreender. As parábolas também, uma outra coisa, as parábolas também ajudavam na fixação. Então, quando se falava alguma coisa, então ele contava, falava de coisas relacionadas ao céu, à eternidade, com as coisas do dia a dia, e aí eles poderiam fixar melhor. Por isso que é sempre bom nós, sacerdotes, quando estamos fazendo as homilias, claro, dependendo às vezes da situação, é sempre bom trazer uma história, um caso, porque ali ela melhora o que está sendo falado para que as pessoas possam interpretar melhor e fixar. Então, por isso que Jesus, ele começa aqui, e vocês vão ver na sequência das parábolas, ele vai falar de coisas do cotidiano. Por exemplo, o homem aqui que foi semear. Então, para eles lá, o pessoal sabia o que era um semeador. Eles sabiam o que era a semente. Depois tem a parábola também do joio e do trigo. O pessoal sabia o que era o joio, o pessoal sabia o que era o trigo. Aí tem a parábola também dos homens que estavam pescando com a rede e pegou muitos peixes. Então, ele falava do pescador, ele falava do peixe. Imagina quando Jesus falou para Pedro, Tiago e João: de hoje em diante, vocês serão pescadores de homens. Porque uma vez que eles tinham ali pegado muitos peixes, então Jesus disse: agora não é peixe que vocês vão pegar homens. Aí tá vendo a interpretação que dá para entender e fixa. Como eles eram pescadores, ele entendia muito bem o que significava pegar peixe. Então agora eles vão entender o que significa também pescar pessoas para Deus. Esse é um outro sentido das parábolas. Primeiro, eu estou falando para vocês entenderem a motivação que levou Jesus a começar a falar em parábolas para o povo. Então, eles tinham a capacidade de fixar melhor. Então, através das parábolas, Jesus falava de coisas espirituais a partir das situações, a partir da realidade natural do dia a dia. E para que os inimigos também não pudessem pegá-lo diretamente, dizendo que ele está falando conosco. Então eles ficavam ali pensando e dizendo: será que ele está falando para nós? A parábola ajuda nisso. Isso se chama interpretação. A interpretação de um texto. Lembra-se que quando nós estudávamos a nossa língua portuguesa, tinha a interpretação do texto, era dado um texto para que nós pudéssemos interpretar? Então, a interpretação do texto é isso, é a capacidade de uma pessoa compreender o que está escrito em uma mensagem textual, podendo pensar e refletir a partir daquilo que absorveu após a leitura. E aqui, meus irmãos, está o mais importante das parábolas. As parábolas, ela levava as pessoas a ficar refletindo, pensando. Por exemplo, o que será que ele quis dizer com isso aqui? Um homem jogou um
um semeador pegou a semente, jogou ali, uma parte caiu no pedregulho, uma outra caiu lá no meio dos espinhos, a outra caiu ali em solo bom, e aí deu fruto. O que é que ele está querendo dizer com isso aqui? Está vendo essa reflexão, essa meditação que é preciso ser feita? E aí tem uma coisa, isso depois, que quando a pessoa compreende, isso exerce também no coração do outro uma conversão, uma mudança de vida. Porque simplesmente se falar diretamente, às vezes a pessoa tem situações que a pessoa fica até dizendo, ele está falando para mim não sei o quê, e se sente ofendido, se sente ofendida. Por exemplo, quando nós estamos fazendo uma homilia, nós não podemos fazer uma referência a uma pessoa que está ali, que está vivendo determinada situação. Nós vamos falar a partir do Evangelho, falando de um modo geral. Por exemplo, a respeito do casamento, olha, pessoas que não estão vivendo a vida regular no matrimônio, precisa ver isso, precisa ver aquilo. Agora imagine nós chegarmos ali e dizermos, ei, você, João e Maria, aí, ó, vocês não estão vivendo a vida matrimonial, vocês precisam regular isso aí, regularizar o matrimônio, tá vendo? Não pode falar assim. Nós vamos falar de um modo geral. E aí vai suscitar também no coração da pessoa um desejo até de ir buscar o sacerdote para perguntar, padre, como é que é isso? Me explica. Eu estou vivendo isso, eu estou vivendo aquela situação, eu não sabia, me explica melhor. Então, usar as parábolas, essas histórias, a partir de situações, de coisas, leva a pessoa a interpretação, e se ela tem dúvida, ela pode até buscar a pessoa que falou para perguntar, me explica. E aí vai se ver a boa vontade também existente no coração daquela pessoa, se ela quer ou não ouvir. Você entendeu? E aí nós podemos ir lá para o tempo de infância, pelo menos no tempo de infância, na minha infância. A infância de hoje é meio diferente, né? Quantas vezes os nossos pais, os nossos avós, eles contavam aquelas histórias e nós ficávamos ali ouvindo, né? Por exemplo, era uma vez. Quando fala assim, era uma vez, já desperta no coração das pessoas. O que é que ele quer dizer? O que é que ele vai contar? Então, Jesus, o que foi que ele fez aqui? Vejam bem, a partir dessa parábola da semente, olha como é que ele faz para aguçar o desejo das pessoas quererem entender o que é que ele está falando, né? Ele começa dizendo assim, o semeador saiu para semear. Tá vendo? O semeador. O que é que ele vai falar sobre o semeador? Aí ele conta. Aí no final, quando Jesus termina dizendo, quem tem ouvidos, ouça. Ou seja, quem tem a capacidade de entender, que ouça o que eu estou dizendo. O que não tem, pode me procurar depois que eu posso até te explicar. Que é o que aconteceu com os apóstolos. Vocês vão ver amanhã, eles vão perguntar, mas você está falando em parábolas? Mas por que está falando em parábolas? Aí Jesus vai dizer o porquê. Porque era necessário naquele momento. Era importante naquele momento.
Porque a palavra de Deus, quando ela é transmitida, ela realmente precisa entrar num coração fértil. Num coração infértil, ela vai, mas não vai penetrar. Essa semente que caiu ali em terra, no pedregulho, nos espinhos, nós podemos também interpretar a dureza do coração daqueles doutores da lei, dos fariseus, daqueles que não querem ouvir, daqueles que não se interessam. Mas ela vai dar fruto no coração daquele que quer. Vocês vão ver, depois Jesus vai interpretar tudo isso. Por isso que eu não posso agora entrar diretamente, porque amanhã vai dar continuidade, Jesus vai dar as explicações. Mas agora, o importante é nós entendermos a motivação das parábolas. Dessas histórias que a gente pensa que são historinhas. Então, como eu estava dizendo antes, né? Aquelas historinhas que eram contadas e que hoje os pais precisariam retomar essas histórias para falar para os filhos, para que os seus filhos, as crianças, elas possam interpretar. E quando elas conseguem interpretar, elas vão conseguir também deduzir muitas coisas do que está acontecendo no mundo de hoje. Senão, vai se ouvindo, fica igual papagaio balançando a cabeça, e aí se deixa levar facilmente. Então é preciso entender o que se está sendo falado, essa capacidade de pensar. Nós precisamos pedir muito, meus irmãos, ao Espírito Santo que ele nos ajude a pensar, a interpretar o tempo que nós vivemos, a situação que nós estamos vivendo hoje. Senão nós vamos até achar que está tudo bem, está tudo maravilhoso. E as coisas não estão assim bem, não estão boas e não estão assim tão maravilhosas. Mas aqueles que não têm a capacidade de interpretar o texto, de interpretar o mundo e as situações, vai entrando e achando que está tudo bom, está tudo maravilhoso. Está tudo maravilhoso mesmo. O homem está cada vez mais afundando no pecado, afundando nas maldades. E está tudo bem, e está achando que está tudo bem. E nós precisamos entender o que Deus está mostrando, o que Deus está dizendo através da parábola que está no mundo. No mundo há uma grande parábola que Deus está mostrando e nós precisamos pedir a graça do Espírito Santo que ele nos dê sabedoria, que ele ilumine a nossa mente para nós entendermos. Senão, meus irmãos, nós vamos nos perder mesmo. Os maus estão cada vez mais piorando, né? Estão piores. E nós precisamos ter a capacidade de entender, de ver, olha, isso aqui não está certo, isso aqui não está. Isso aqui não está bem, não. Isso aqui não é de Deus. Isso aqui é de Deus. Os católicos precisam pensar. Precisam pedir a Deus essa graça de poder pensar. Para poder interpretar bem os tempos difíceis que nós estamos vivendo. Vocês estão compreendendo? E aí, a necessidade, né, de buscarmos na igreja bons sacerdotes que possam nos auxiliar, buscar através das leituras
da vida dos santos, tudo isso nos leva a interpretar melhor os tempos que nós estamos vivendo e a entender melhor. Senão, eu repito, nós vamos nos perder. Então, quando Jesus está ali falando, né, um semeador, aí o povo fica, quem é esse semeador? Está falando dele mesmo. Dele mesmo. Ele é o semeador, é ele que semeia. Nós vamos ver depois ele traduzindo para os apóstolos, porque os apóstolos precisavam entender melhor, porque depois eles iam ser a boca de Deus, iam ser a boca de Jesus. Mas naquele momento Jesus precisava falar também em parábola, porque os inimigos deles estavam se aproximando, estavam querendo pegar ele numa situação. Peçamos então, meus irmãos, a Deus a graça de entendermos as parábolas, os tempos que nós estamos vivendo. Deus que vai falando através de um fato, fala através de outro. Não estou dizendo também que tudo agora tem que pegar, Deus está dizendo aquilo, não é isso que eu estou falando, mas de um modo geral. Entendamos, fixemos, interpretemos, para nós não nos perdermos. Que Deus nos ajude. E amanhã daremos continuidade, onde Jesus vai dar a interpretação para que nós possamos entender melhor as coisas e os fatos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima.